O RFI Convida de hoje recebe a professora da Universidade Federal de Pernambuco, professora de Sociologia e socióloga Maria Eduarda da Mota Rocha. Muito obrigado, Maria Eduarda, pela sua participação aqui no RFI Convida. A alegria é minha, senhor. Na verdade, eu escuto vocês todo dia de manhã naquele trânsito infernal do Recife. E nós temos na Rádio Universitária, não é? Da Aham. UFPE. E nós somos colegas, nós estamos ali juntinho, porque nós temos o programa Fora da Curva, que desde 2006 faz uma crítica de tudo que está acontecendo no Brasil. É uma iniciativa de professores da UFPE Uhum. e de entidades da sociedade civil. Então, estamos juntos na luta pela comunicação pública. Tá, muito obrigado pela sua participação aqui. Você está aqui em Paris, né, fazendo mais pesquisas na sua área e também tem agendado uma palestra com o tema Publicidade no Brasil sobre o neoliberalismo, que foi um trabalho que, aliás, rendeu, né, prêmios para você, o prêmio Jabuti. E eu gostaria que você falasse, então, qual que é a importância de falar desse tema aqui do seu trabalho, da sua tese que foi desenvolvida, né, e nesse momento atual do Brasil, Maria Eduarda. Olha, eu acho que é minha tese de doutorado, que foi defendida na USP, né? E depois publicada pela editora da Universidade de São Paulo. É um trabalho bastante ambicioso, eu posso dizer, porque ele analisa a mudança nos anúncios, no teor fundamental dos anúncios, né? No valor em torno do qual esses anúncios se estrutura. A gente tinha uma publicidade que era muito baseada na ideia de status e de tecnologia, nos anos 80, nos anos 70 e 80. Parte daquilo que a gente chama de ideologia do progresso, uma certa visão muito positiva da industrialização, da urbanização, desses ganhos materiais trazidos pelo capitalismo. E a partir do começo dos anos 80, essa promessa já não é mais tão crível, né? E aí os publicitários começam a se mexer em busca de outros conceitos fundamentais para associar os produtos e os serviços. E aí é a partir desse momento que eles começam a se dirigir em torno da ideia de responsabilidade social e de qualidade de vida, que vão se tornar os conceitos fundamentais da publicidade brasileira. A importância disso, eu acho que é global, né? Eu analisei como é que esse processo acontece no Brasil, mas a gente tem, por exemplo, aqui na França, o trabalho do Luc Boltanski, falando do novo espírito do capitalismo, né? Então, é um pouco um sintoma de uma crise mesmo, civilizacional, eu acho. A ideia de que pouca gente está feliz com o resultado da modernização capitalista, né? Isso vai rebatendo em cada contexto nacional de uma determinada maneira. E a publicidade também nesse contexto, então, dessas mudanças todas, então ela também teve que se adaptar, né, a algumas outras demandas da própria sociedade também, Maria Eduarda? Exatamente, é exatamente isso que acontece. Você tem um movimento, uma pressão muito forte da opinião pública pela regulação da publicidade, uma visão muito negativa das empresas a partir do começo dos anos 80. Claro que isso em alguns setores é mais crítico do que em outros, por exemplo, cigarros, bebidas, mais recentemente automóveis, telefonia, né? Mas isso é um movimento global, há uma certa percepção, como a gente vê aqui no movimento Gilets jaunes também, dos coletes amarelos aqui na França, uma certa percepção de que o mundo vai muito bem para o 1% e muito mal para o resto, né? Uhum. Então, as empresas passam a ser objeto de muita má vontade, né? As pessoas têm uma suspeita de que os governos estão associados às grandes empresas contra o resto da sociedade. E a publicidade é a ela que cabe responder a essa crítica, né? Construir uma imagem favorável perante a opinião pública. No Brasil teve muita importância a Rio 92, a Conferência Rio 92, porque ela sinalizou para os publicitários a possibilidade de usar a ideia de responsabilidade social numa chave ecológica, né? E essa ideia depois se dilata. Ela vai alcançar outros domínios, como educação, saúde, cultura. Os institutos culturais, por exemplo, dos grandes bancos no Brasil, fazem parte desse mesmo processo. O curioso é notar que isso acontece justamente no momento em que essa relação entre os governos e as empresas se torna mais promíscua, né? É aí que a publicidade passa a ter uma dificuldade maior em construir uma imagem favorável das suas empresas. Agora, tudo isso mudou também porque no período que você estudou não havia uma comunicação tão aberta como hoje, principalmente por meio das redes sociais, né, que a comunicação se tornou, inclusive, mais direta e mais personalizada, né? É possível fazer uma releitura do que foi Na feito? verdade, eu acho que isso intensifica, não é? Porque hoje, na verdade, os consumidores não apenas escutam,
eles também podem se pronunciar. Embora a internet seja um ambiente também muito hierarquizado, ao contrário do que a gente costuma pensar, na verdade, os instrumentos de resposta a essa comunicação das empresas hoje estão disponíveis a um número maior de pessoas. E isso coloca também mais dificuldades ainda para as empresas, né? E hoje, o que eu acho também que acontece no Brasil, também um fenômeno que eu não capturei na minha pesquisa, é que a ideia de responsabilidade social vai caminhando cada vez mais na direção da diversidade de gênero, de orientação sexual e da diversidade racial. Se a gente pegar o último episódio do anúncio do Banco do Brasil, da campanha do Banco do Brasil, que foi censurada pelo Bolsonaro, é muito nessa direção, quer dizer, há uma intolerância a esses valores progressistas que, de alguma maneira, estavam rebatendo, refletindo na publicidade brasileira naquele momento. Uhum. Maria Eduarda, você está aqui na França fazendo outro tipo de pesquisa, né? Está sob a influência de um importante intelectual francês, o Pierre Bourdieu, no Brasil, né? Como é que está a sua pesquisa? É uma pesquisa fascinante. É uma pesquisa. Eu estou analisando as cartas que Bourdieu trocou com brasileiros nos anos 60, 70 e 80. Eu devo chegar até os anos 90 mais adiante. E essas cartas mostram um momento inicial da formação de uma rede de colaboração científica entre brasileiros e Pierre Bourdieu, né? Quer dizer, um aspecto muito importante da compreensão da difusão do pensamento dele no Brasil. Bourdieu ele é hoje o segundo autor mais citado nas ciências humanas brasileiras e o primeiro autor mais citado na área da sociologia, né? Um autor importantíssimo, cujo pensamento se espalha por domínios muito diferentes, como saúde coletiva, educação, cultura, desigualdade. É um pensador que é uma verdadeira árvore, assim, com muitos galhos, né, no Brasil, em várias áreas disciplinares. E essa pesquisa está me permitindo compreender o momento inicial desse processo, como é que essa colaboração começou, né? Para a gente encerrar a entrevista, Maria Eduarda, como que você acompanha? Você é uma bolsista, né, do governo brasileiro, como é que você acompanha toda essa discussão em termos das universidades públicas brasileiras e também essa perspectiva de redução de investimento em pesquisas? Eu devo ser uma das últimas bolsistas, né, da CAPES, mas na área da sociologia, né, o prognóstico é o pior possível, a preocupação é enorme, a universidade está sob ataque, não há outro nome, não há outra forma de dizer isso. Nós estamos sendo atacados. É importante dizer que as verbas no Brasil, as verbas para as universidades no Brasil já não são tão grandes, né? Uhum. Nós, por exemplo, na UFPE, e eu acho que essa é uma situação que se repete em muitas universidades brasileiras, nós pagamos pela água que bebemos, né? Nós fazemos cota para necessidades que são muito elementares, que seriam o nosso direito no nosso local de trabalho. Então, a universidade não é esse lugar de gasto excessivo que está sendo retratado pelo governo. Mas o pior de tudo é que o Brasil vinha avançando na sua inserção na comunidade científica internacional, estava aumentando o número de publicações, estava intensificando o seu processo de internacionalização, que é muito importante para a produção de um conhecimento de qualidade. E esse conhecimento não é um resultado de um interesse diletante dos professores, ele vai trazer melhorias substanciais na vida das pessoas, né? E é isso que está sendo desconstruído agora. Quando eu analiso essa rede de colaboração em torno de Bourdieu, eu vejo o esforço de construção institucional que estava sendo feito naquele momento, porque não havia mecanismos de financiamento postos. Isso foi construído a duras penas por gerações e gerações de pesquisadores, e agora a gente sabe que para destruir é muito mais fácil do que para construir, não é? A gente está vivendo um momento terrível no Brasil, realmente. Muito obrigado, a socióloga Maria Eduarda da Mota Rocha, professora da Universidade Federal de Pernambuco, pela participação na Revi Convida. Eu é que agradeço, Elcio.